vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recado no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, orientação vocacional, é só vocês olharem as descrições que estão abaixo do vídeo e também já está aberta, gente, as inscrições para a turma de novembro da interpretação online de mapa astral. Também as informações estão aqui embaixo. E hoje eu vou falar de um assunto muito legal que está relacionado com distribuição energética na mandala astrológica. O que acontece, gente? A gente tem 12 setores da nossa vida, né? 12 notas musicais, a gente tem 12 partes do nosso corpo, né? Tratado de Tordesilhas, né? São 12 partes do meu corpo e a energia precisa estar nessas 12 partes. Então, a energia precisa estar nessas 12 partes. O que acontece? Tem gente que chega pra mim e fala assim, Marcela, eu tô me sentindo carente. O que é carente? Quando a gente vai falar de carência, né, a gente tá falando do quê? De falta de nutrição, de falta de vitalidade, falta de movimentação. Então as pessoas chegam pra mim e falam, eu me sinto carente na área da minha rotina, do meu trabalho, do meu dia a dia, me sinto carente no meu reconhecimento, ainda não sei minha função social, né? E aí a gente vai olhar, a gente vai conversar, a gente vai olhar no mapa astral e eu chego pra pessoa e falo, tá bom, qual que é a área da sua vida que você mais fica? Ou seja, que você mais coloca a sua atenção. Lembrando que eu já falei pra vocês que isso aqui, gente, é como se fosse um farol no oceano. Eu tenho que ficar o quê? Rodando. Eu tenho que ficar rodando. É o Ouroboros, né? Então, o que é rodando? Eu preciso dar atenção para todas as minhas áreas. Eu não posso só dar foco aqui. Então, vamos imaginar que aqui tem um farol, um farolzão. Aí eu só dou atenção para minha casa 10. Só. O que vai acontecer? Essa casa vai se iluminar, né? Essa casa vai ter um aporte energético, um aporte luminoso, e essas outras casas aqui, elas vão ficar o quê? Obscuras. Então essa questão, quando a gente fala de carência, é o nosso inconsciente. Então isso daqui está consciente para você, porque você está colocando o foco da sua vida. E essas áreas estão carentes porque você de alguma forma não está colocando foco, porque você parou aqui. É como se eu tivesse, como eu falei, né? Tem alguma coisa giratória, como se eu parasse meu foco nessa área. E aí você chega pra pessoa e fala assim, olha, é o seguinte, você está colocando 100% da sua energia na casa 10, por exemplo. Você vai ter que redistribuir essa energia. Como assim, Marcela? Não entendi. Vamos imaginar que você tem uma casa, certo? E aí você só quer limpar a cozinha. Aí você chega pra mim e fala, mas meu quarto ele tá tão bagunçado, ele tá tão sujo, tá tão insatisfatório, exemplo. Eu não tenho relacionamento, eu não consigo ter intimidade, eu não consigo ter uma boa comunicação com as pessoas, né? É a mesma analogia. Aí eu falo, mas também você só quer limpar a cozinha? Você só quer limpar a cozinha? Você tem que pegar essa energia que você só põe para a cozinha, porque você quer limpar tudo, né? O azulejo, a fresta lá em cima. Você tem que pegar um pouco dessa energia e direcionar para o seu quarto. Porque aí você vai ter o quê? Uma harmonia. Eu vou ter uma harmonia dando foco para as 12 áreas. Só que são as 12 áreas, eu tenho que equilibrar. É um equilíbrio. É o equilíbrio. Então, às vezes, a sua vida está desequilibrada, desarmônica, não porque você é uma pessoa ruim, que karma, o que eu fiz em vida passada, não é por causa disso. Não é por causa disso. É porque você não sabe redistribuir, você não sabe equilibrar suas energias. Então, às vezes, você só dá foco aqui, só dá foco pra família, só quer ficar dentro de casa, ou só quer ficar meditando, ou só quer ficar nos grupos, nos amigos, ou você só quer pensar em você, só quer pensar no outro, só quer pensar no dinheiro do outro, não quer pensar nos seus valores, né? Você aqui só quer criar, mas não quer compartilhar. Olha como é interessante isso, é rico, né? A mesma coisa, você chega na academia e fala, vou trabalhar o meu corpo físico. O corpo físico é o mapa astral, entendam. Isso daqui é isso aqui, é a projeção. Você chega lá, mas eu não quero trabalhar a panturrilha, não quero trabalhar os bíceps, só quero fazer abdominal. Quando a gente... Já viu o Johnny Bravo? Não tem o Johnny Bravo aqui, ó, tudo... Já viu aquelas pessoas, né? Os caras tudo forte aqui em cima, você vê as perninhas tudo fininha, tudo... Ou você vê as mulheradas com as coxas tudo forte, as bundas tudo mole, né? Aí a barriga também, as coxas fortes, as barrigas, tipo, estranha. Fica uma coisa harmônica? Fica uma coisa bem distribuída? Não, é a mesma coisa. E aí a gente pode entender o quê?
Aí que é o pulo do gato. Tem relações com a Lua, tem relações com a Lilith, tem relações com o nó do sul, né? Então vamos dizer, uma pessoa que... O que é o nó do sul? Uma área da nossa vida, né? Então o nó do sul. Então vamos dizer, a pessoa tem uma área da vida dela, o nó do sul tá aqui na casa 8, né? Então ela tem uma tendência de ficar nos assuntos da casa 8. Então ela dá mais foco pra cá. Então ela não dá foco pra casa 2, né? Que é o nó do norte dela tá aqui. Então o nó do norte dela tá na casa 2. E aí ela começa a ver que aqui nesse setor, ela começa a ter problemas. Problemas são desequilíbrios. Ela fala, tô passando por um desequilíbrio, tô passando por uma crise, não sei o que é. Aí eu chego pra pessoa e falo assim, ó, é que você tem uma tendência de ficar aqui, porque aqui você conhece. Mesma coisa, eu tenho uma tendência de fazer bíceps, porque bíceps eu conheço e me dá prazer. Putz, mas fazer perna, ai, não curto. Trabalhar minha casa 2, meus valores, não curto, não quero. Só que aí é que tá a grande questão. Se você quer viver uma coisa mais equilibrada, mais serena, você vai ter que olhar para esse setor. Então, o nó do sul, Lua e Lilith, principalmente, casa 4 também, são muito importantes pra gente olhar. Mesma coisa, uma vez eu peguei um mapa astral de uma pessoa e ela falava assim, não, porque eu só penso na humanidade, porque eu sou... Era uma ativista, né? E aí eu já falei, ativista, falei, bem, ativista, tem coisa de aquário aí, coisa de sagitário, coisa de casa 10, tem coisa aí. Na hora que eu fui ver, a pessoa tinha um nó do norte na casa 4, ela tinha um nó do norte na casa 4, várias questões aqui para serem trabalhadas no primeiro e no segundo quadrante, e ela tinha um nó do sul aqui e uma lua de casa 11. Então, o que acontece? Era uma fuga. Então, isso que é uma coisa importante. Às vezes a gente vê aquela pessoa que, nossa, direitos humanos, não sei o que, se dedica muito à humanidade. Toma cuidado. Tudo tem que ser equilibrado, gente. O que vai acontecer? Às vezes é fuga, às vezes tem fuga, às vezes o sol dela tá na casa 3. Às vezes ela tem um Marte aqui, ela tem questões para serem trabalhadas. E às vezes ela, não, vou ficar aqui, porque ela não consegue lidar com os assuntos da parte noturna do mapa astral, né? Da parte que é que a gente constrói dentro de nós. Então esse lado eu construo dentro de mim e ninguém tá vendo. Isso também é interessante de vocês observarem, né? Eu coloco aqui pra vocês. Então a nossa vida começa a melhorar quando eu faço uma redistribuição. Então às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim... Então, exemplo, eu chego pra pessoa e falo assim, olha, na minha percepção, você conversando comigo, olhando o seu mapa astral, você fica muito preocupada, porque você fica muito nas questões da casa 6. Relaxa um pouco, né? Solta, você não tem comando, controle de tudo, casa 6, geralmente a pessoa é controlada, né? Você não tem o comando e o controle de tudo, solta um pouco. Se a pessoa, então vamos dizer, se a pessoa começa a fazer 60% de energia aqui e 40% aqui, pô, já tá melhor. Você vai ver que isso aqui vai melhorar pra caramba, gente. Você vai ver que a sua saúde vai melhorar. Porque a casa 6 é a nossa casa de saúde. A gente começa a ter problemas de saúde porque a gente controla demais. A gente controla... O que eu tô controlando? Às vezes o fluxo. Controlando. Quem rege? Virgem na casa 6. Mercúrio. Mercúrio é meu sistema nervoso. Então eu controlo o quê? Eu quero controlar todo o meu sistema. Mas de uma maneira totalmente... sem consciência, né? Então, o que é consciência? A consciência é o foco. Então, é quando eu tenho foco, é quando eu tenho consciência do que é casa 6 dentro de mim. E aí, as outras casas não ficam obscuras dentro de mim, sabe? É aquela questão, o meu bíceps está desenvolvido, mas minha panturrilha também passa energia aqui, igualmente como passa lá. E aí, tem uma comunicação entre minha panturrilha e o meu braço. Aí eles começam a se sentir o quê? Mais inteiros. Pegou essa dica? Eu não sei porque eu fiz isso, mas tudo bem, tudo certo. Pegou essa dica? Pegou essa dica? Então, a questão quando você fala, eu não me sinto inteiro, me sinto plena, me sinto pela metade, é porque não está tendo energia circulando em algum setor da sua vida. Só que, porém, contudo, todavia, tem que olhar o mapa astral individual de cada um de vocês. É claro que eu trago aqui uma amostra. Então, exemplo assim, a pessoa, exemplo, tem estélio. Estélio é bom, mas também pode ser ruim. Pessoa que tem estélio, exemplo, na casa 10.
Esses dias eu fiz um mapa de uma pessoa que tinha estéreo na 10, uma Lilith na 10, só que o nó do norte dela estava onde? Na casa 4! Tinha uma pessoa aqui também. Ou seja, ela tinha um sol aqui, muitos planetas aqui, só que ela queria... E é muito engraçado, porque no formulário a gente bate certinho. Tem formulário... Qual que foi o formulário que eu bateu mais certo? O Igor. O formulário do Igor, com o mapa astral do Igor, eu falei, nossa, esse menino sabe dele mesmo. Bateu certinho. Tem gente que tá muito desconectado com as suas próprias energias. Aí a gente tem que alinhar. Fazer pra pessoa, vem aqui, ó. Esse daqui é a tua casa, esse aqui é teu mundo. Volta pro teu mundo, volta para suas energias. Por isso que eu faço o formulário do mapa astral. E aí o que acontece? Um nó do norte a gente sabe que é um ponto dármico, né? Só que a pessoa tinha o Sol aqui, só com a Lilith, um monte de planeta. Como é que a gente faz isso? Equilíbrio. Tem que ser equilibrado. Então, ou seja, o estéreo é bom, né? Só que ao mesmo tempo a pessoa, ela precisa também lembrar que não, exemplo assim, nessa vida ela veio trabalhar muitas questões do fígado dela. Então, o fígado. Só que ela tem que tentar entender que, cara, sem o rim, sem o baço, sem o coração, o fígado também não funciona. Então, ela veio trabalhar as questões fortes de uma casa 10 ou de um órgão, né? Só que ela precisa também redirecionar. Então, aí que tem as pegadinhas e os desafios do mapa astral. Que isso que é legal. Que o astrólogo, ele precisa ter essa percepção. Ele precisa ter essa percepção. Falar assim, peraí, a pessoa tem que trabalhar essa casa. Então, exemplo assim, às vezes a pessoa tem dificuldade na casa 7. Então, o que eu vou fazer pra pessoa? Eu falo, peraí, vamos ver, você tá com dificuldade na sua casa 7, certo? Eu não vou olhar a casa 7, eu vou olhar a casa 1, eu vou olhar a casa 4, eu vou olhar a casa 5 dela, eu não vou olhar a 7. Porque lembra que eu falei que é uma questão de passagem de energia? Tem que passar energia. Pra chegar na minha casa 7, eu tenho que passar antes por essas casas. Eu tenho que passar por essas casas. Isso aqui é um relógio, gente. Então, ele é um relógio. Ele tem um sentido. O sentido dele é qual? É sempre da casa 1 para a casa 12. Não é ao contrário. Não é da casa... eu não posso, gente, ir da 12 para 8. Não dá. Geralmente é sempre esse sentido. Tem um sentido. Exemplo, o rio. O rio não desce a montanha e tem um sentido. Dá para o rio voltar? Não dá para o rio voltar. Tem como o rio ir para trás? Não tem. O sentido é para frente. Quando a gente vê a constelação, o pai, né, e a mãe, tem a criança pequenininha aqui. O sentido da vida é sempre para cá, é sempre para frente, nunca é para trás, sempre para frente. Então, tem essa questão de que eu não vou olhar a casa 7 dela. Ela só vai começar a ter bons relacionamentos quando eu olhar essas 6 primeiras casas, mas as mais importantes é a casa 1 e a casa 4, porque são as energias cardinais, né? Que aí a gente tem uma questão de quadratura, né? Então tem a quadratura aqui. Então, às vezes, essas questões ajudam, né, a sua casa 7. Então, eu preciso ter essa percepção. Vocês entenderam que é uma questão só de Sabe, gente? É só você pegar o chocolate e cortar bonitinho. Aí você distribui. Então, a sua vida pode melhorar quando você distribuir. E, às vezes, a sua vida vai melhorar quando você também for para os assuntos que tem os seus planetas, né? Aí a sua vida também começa a melhorar. Porque, às vezes, você tem a tendência, como eu falei, de ir para aquilo que você já conhece. Então, ou seja, eu preciso fazer uma questão de gerenciamento. Então, isso é legal porque é o seu corpo físico. Então, quando você está andando na rua, você usa mais o pé ou a perna? Você usa mais a perna ou você usa mais o joelho? Você usa o abdômen, você não ativa. Eu tenho que andar ativando todos os meus músculos, da minha cabeça até o meu chão. Vocês acreditam nisso? E é pura verdade. Queria colocar esse dado que eu acabei esquecendo de colocar no vídeo, que eu acho que é muito importante, que faz tudo sentido, né? Então vamos dizer assim, ó. As pessoas chegam pra mim e falam assim: ai, Marcelo, eu volto do trabalho, eu tô tão cansado, não dá nem tempo pra eu ficar com a família, pra eu ter meu hobby. Então, exemplo assim, então pegando a pessoa que vive muito da casa 6, da casa 10, né? Então ela trabalha apenas uma área da vida. E aí ela não tem tempo, né? Ela não tem condições, ela não tem energia. Lembra que a gente falou da energia do foco?
para as questões da família, ou seja, das questões íntimas dela, questão do lazer, casa 5, questões da espiritualidade, casa 12, né? Ou questões da casa 9, quero fazer uma faculdade, quero fazer uma pós, quero fazer uma viagem a longa distância, né? Então a pessoa não tem energia para aquilo. Isso é uma questão interessante também. Então não é porque a sua vida ela tem falta, é porque você tem que começar a fazer o corte. Então eu vou dando um exemplo aqui para vocês. A pessoa tem carência em relações íntimas, certo? Casa 8. Tem uma carência. Começa a se sentir carente. Carência é falta, né? Então eu tenho falta daquilo. O que é falta? Eu não sou consciente do que é um relacionamento íntimo. Não tenho consciência. E a vida, de acordo com os trânsitos, revoluções, progressões, né? Eclipses, luas novas, ela vai, de alguma forma, cutucando áreas que você ainda não tem plena consciência. Isso é uma coisa interessante. Aí a pessoa põe toda a sua energia nas questões da casa 4. Então vamos dizer porque às vezes é medo, né? Medo também, então pode ter medo. Porque a gente tem medo do desconhecido, né? Então a gente fica com aquela coisa, então eu prefiro que... não, preciso... Olha as desculpas. Não vou sair com você não hoje, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. E às vezes a mãe lá tá super bem, saudável, eu tenho que cuidar da minha mãe. Não dá pra eu ir não, porque eu tenho que cuidar do meu filho. E às vezes o filho tem 15 anos de idade. Não dá pra ir não, porque eu tenho que limpar minha casa. A casa foi limpa todos os dias na semana. Então, o que acontece? Ela tem que começar a fazer cortes. Isso está relacionado... Aí também tem que ver o mapa astral. Às vezes a pessoa tem um Saturno na casa 8. Tem traumas lá. E aí, quando ela começar a fazer cortes, ela vai começar assim, a perceber... Poxa, será que eu preciso cuidar da minha mãe? Não preciso. Minha mãe tá bem, tá saudável. Poxa, será que eu preciso limpar minha casa de novo? Não preciso. Aí ela vai ter tempo, disposição e energia para investir em outra área. Aí as coisas funcionam. Por que às vezes a nossa vida não flui? Porque a gente não, que nem eu falei, gente, a gente não direciona direito. A gente tem que direcionar direito essa energia. Então eu deixo essa informação para que vocês possam perceber que vocês têm que começar a observar como é que vocês têm feito o gerenciamento. A mesma coisa, eu vou pegar todo o meu dinheiro, só vou comprar comida? Não! Eu preciso comprar, às vezes, uma roupa, eu preciso, às vezes, pagar uma água, eu preciso, às vezes, fazer um curso. Então, não é porque você não tem dinheiro, você tem, só que você está mal distribuído. É a mesma questão quando a gente fala das questões astrológicas. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!